Ouça agora uma mensagem direta do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Carlos Dias. Vamos abrir em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo, vai ser a partir do versículo 35. Irmãos, antes de ler a palavra, eu queria dar um testemunho. Quem se lembra que eu pedi oração aqui na igreja, que eu estava com 3 calos nas cordas vocais? Só você que se lembra? Só você? Só você? Mais ninguém? Caramba, todos os outros faltaram no dia que eu falei isso? Eu falei 3 vezes seguida, 3 domingos que eu preguei e uma quinta-feira. Amém. Mas estava, irmão, estava com 3 calos nas cordas vocais. Teve 2 vezes aqui que eu preguei pela graça. Cheguei para o pastor Fábio e falei assim: Fábio, presta atenção na mensagem, porque se eu não conseguir, tu dá continuidade. Aí ele riu. Aí eu falei: tu quer o esboço? Ele falou assim: não, você nunca usa o esboço. Você começa no esboço e sai fora. Irmãos, eu fui fazer um exame esta semana, lá no Maros, otorrinolaringologista, e não tem calo nenhum. Nenhum. Ele curou, sabe por quê, irmão? Não tomei nada, foi oração. O médico lá em São Paulo fez todos os exames, falou que eu estava com 3 calos nas cordas vocais, e ele falou que eu tinha que procurar uma fonoaudióloga, fazer um tratamento, porque podia gerar nódulos. Mas eu, quando ele falou em nódulos, eu falei neca de pitibiriba. Vocês sabem o que significa isso? Não vai acontecer jamais. Eu repreendi em nome de Jesus. E o que eu pedi na igreja, irmãos? Eu quero ser curado. Como eu tive dificuldade de conseguir uma fonoaudióloga aqui, o fonoaudiólogo eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, curou. E hoje vocês vão ter que me aturar, porque eu vou gritar muito. Vamos lá. Marcos, capítulo 4. Vamos ler o versículo 35, irmãos, até o 40. Quero que vocês prestem atenção, porque eu creio que Deus vai falar ao coração de vocês essa noite. Estende a mão para mim e fala assim: Jesus fala por esse vaso fraquinho, mas tu és forte e pode usá-lo, mesmo ele sendo pequenino e fraquinho, mas a força está em ti, Senhor. Fala-nos esta noite, que queremos te ouvir, Jesus. Espírito Santo, faz o que tu queres em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. O que Jesus disse aí, irmãos? Passemos quem? Todos. Jesus mais os discípulos. A ordem vem de quem? Eles foram por conta deles? Não. Deixando a multidão, eles o levaram consigo. Quem que os discípulos levaram? Quem que trouxe Jesus para cá ou deixou na sua casa? Você trouxe Jesus ou deixou na sua casa? Trouxe? Levante a mão. Quem trouxe Jesus para cá hoje? Na tua vida, no teu coração, para ele continuar falando com você? Ou você falou assim: Jesus, fica aí, que eu vou lá na igreja, eu não quero te ouvir hoje não. Misericórdia, gostei, isso aí.
Eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Quem que já estava no barco? Jesus. Jesus está no barco da tua vida? Então leva ele para onde você for. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram dizendo: Mestre, não te preocupas conosco, estamos afundando. Tem algumas traduções que dá assim: não te dá contas que nós estamos afundando, ou que estamos a perecer? Ele, quem? Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Que voz poderosa, né, irmãos? Esse de Jesus. Viu a autoridade nessa palavra? Cala-te, aquieta-te. É isso que Jesus quer falar para a tua tempestade esta noite. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Ele vai falar para a tua tempestade esta noite. Cala-te, aquieta-te. Reba, laba, chufa, lamanchevas. Então o vento aquietou, e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Será que não tem nenhum tímido aqui esta noite? Acho que temos muito, irmãos. Quem sabe até eu. Ainda não tendes fé? Por que, irmãos, que ele falou isso? Ainda não tendes fé? Sabe por quê? Eles já tinham visto muita coisa acontecer e eles não estavam sozinhos. Será que Jesus já está falando com você esta noite? Chamando de tímido, chamando de pouca fé, sem fé nenhuma. Eles sentiram grande temor. Oxalá que você sinta hoje, esta noite, temor e tremor por tudo que Deus vai falar ao teu coração esta noite, e você se volte para Ele com o teu coração aquebrantado. Eles sentiram grande temor e diziam uns com os outros: quem é este? Fala para o teu irmão do lado: quem é este que está andando contigo? Quem é este que está andando contigo? Fala para o teu irmão: é Jesus. Se não for, manda embora. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Aplauda Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Glorifica o nome dEle. Fala: Senhor, toda honra, toda glória. Irmão, glorifica Ele com toda a força do teu coração, porque Ele pode, Ele pode, Ele pode. Ele pode repreender, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode fazer grandes coisas essa noite contigo. E Ele vai fazer se você deixar. Pode se sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu vou ter que me livrar desse fio enrolado na minha perna. Irmãos, eu peguei, antes de falar, eu resolvi pegar dois pensamentos, que eu estava lendo um livro essa semana, e esse pensamento estava lá coladinho. Um diz assim, é para você guardar, até anotar:
Se quisermos que nossos dias sejam bons, precisamos fazer o que Deus diz. Se quisermos que nossos dias sejam bons, precisamos fazer o que Deus diz. E aonde Ele diz? Aqui, ó. Será que é na frente do plim-plim que Ele diz alguma coisa? Nós temos visto famílias irem para o buraco por causa do plim-plim, plimpão, big não sei o que, fazenda, desfazenda. Lá é fazenda, mas na tua casa está sendo desfazendo, está desfazendo a obra que Deus já começou na tua vida, por causa de você olhar coisa que não deve. Outro, é ainda mais profundo do que esse, diz o seguinte assim: oramos por frutos em nossa vida. Quem é que está orando para que você dê mais frutos na obra do Senhor? Eu estou orando, irmãos, para que eu possa dar mais frutos aqui na obra do Senhor, para alimentar. Ele diz assim: oramos por frutos em nossa vida, mas nem sempre oramos pelas raízes. E aí? O que significa, irmãos? Que nós precisamos orar pelas nossas raízes, nossos pais, aquele que é autoridade espiritual dentro da nossa casa. Filho, orar pelos pais. Os pais orar por si mesmo, porque você tem que ter raízes, que teu fruto pode estar sendo podre, está envenenando teus filhos, a tua família, a tua esposa, o teu esposo, porque não é só o marido que envenena a esposa não, a mulher também envenena, se ela não estiver gerando frutos dignos, frutos saudáveis. Fala para o teu irmão do lado assim: irmão, ora pelas raízes do teu lar. Ora pelo papai e pela mamãe. Irmão, eu queria falar hoje sobre a presença certa nas tempestades. Eu creio que nunca passou uma tempestade na tua vida em que essa presença não fosse visível. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite, que Ele é a presença certa na tempestade. Como é mesmo o nome do hino que você cantou primeiro hoje aqui? Qual? Esse. Então, irmão, nós temos que fazer isso. Isso. Sabe? Saber que a fidelidade, quando ela começou a cantar esse hino, eu falei: Senhor, tá vindo ministrar a igreja sobre aquilo que eu quero falar. Que Ele é fiel. Levanta os teus olhos para Ele, e você vai saber que Ele vai estar sempre do teu lado. Às vezes não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mesmo assim, Deus continua sendo bom, mesmo você não vendo e não o glorificando, Ele continua sendo bom. Amém? Você não está vendo, você às vezes: Senhor, está demorando, Senhor, está doendo, mas Ele está ali, e mesmo você reclamando, Ele continua tendo misericórdia e sendo bom com você. É importante saber que as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que mesmo que a Gislene esteja passando por tempestade, estou usando ela porque ela está na primeira cadeira aqui,
Aí fica mais fácil apontar para ela. Ela não pode dizer, não, Deus não está sendo bom comigo. A bondade dele acabou para comigo. Ele me abandonou. Que, irmão, isso aí nunca vai ser verdade. Então a tempestade da nossa vida, as lutas das nossas vidas, as tribulações das nossas vidas, ela não anula a bondade de Deus sobre nós. A realidade das tempestades da vida. Primeiro, tempestades são inesperadas. Sabe que a tempestade, se pegasse você preparado, o que você ia fazer? O que o pessoal nos Estados Unidos estão fazendo? Fugindo para os abrigos? Estão saindo da área de risco? Eles estão pegando tábuas e colocando, pregando nas janelas, nas portas. Por quê? Eles estão vendo a tempestade à vista. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa que às vezes pode ser para você contradição, mas às vezes pode não estar acontecendo na tua vida. Deus diz na sua palavra que nunca toma uma decisão sem antes revelar a sua igreja, a seus filhos. E eu várias vezes já tive essa oportunidade de profetas chegarem para mim e falar assim: Carlos Dias, se prepara, porque vem fogo cerrado. E sabe o que eu faço? Vou para o jejum e oração, irmãos. Por que eu ainda estou de pé? É porque Deus tem sido misericordioso, mas muitas das vezes você é pego desprevenido. Os discípulos naqueles dias, eles imaginavam que ia ter aquela tempestade? Não. Por quê? O Mar da Galileia, irmão, é um lugar conhecido por eles. Eles estavam ali todo dia, o quê? Pescando. Então ele conhecia aquilo ali. As tempestades chegam sem mandar recado, sem pedir licença. Ela chega por intermédio de um acidente, ela chega por intermédio de uma enfermidade, ela chega por intermédio de uma crise na família, que essa é a pior tempestade que tem, que desestabiliza tudo. Ela chega pelo desemprego, e assim sucessivamente. Como discípulos de Cristo, devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão. Irmão, nós vamos ter tempestade todo dia. Por que Jesus disse que nós devemos o quê? Jejuar e orar para não cairmos em tentações, para quando vier a tempestade a gente está ali firme na rocha. As aflições, a tempestade da vida fazem parte da jornada de todo cristão, porque é uma maneira que Deus tem para te fortalecer e fazer você igual a Ele, né? Ele não quer filhos frouxos, filhos banana. Ele quer filhos que sejam semelhantes a Ele, que vira para a tempestade e fala: cala-te, obedece-me. Hoje eu fui no hospital e não orei pelo pastor Silvio. Eu li a palavra, uma palavra que eu já tinha mandado, um recado para a pastora Gláucia. Falei: pastor Silvio, o irmão é autoridade espiritual no reino de Deus, vamos tomar posse agora, e você vai começar a orar e nós vamos concordar. E ele começou: eu rejeito, em nome de Jesus. E eu e a pastora Gláucia ali,
toda enfermidade, toda artimanha do maligno contra a minha vida, eu, como autoridade espiritual no reino de Deus, eu declaro que a minha cura vai vir. Aleluia! Irmãos, nós temos que ser ousados, nós temos que ser corajosos, nós temos que deixar de ser frouxos, crentes fracos, banana, que qualquer coisa, ai meu Deus, ai, porque logo eu, tudo é comigo, tudo é com eu, até falo o português errado, só cai pedra na minha cabeça, não chove na cabeça de ninguém, só na minha, nos outros chove, garoa, quando no meu vem é pedra. Segundo, nós estamos falando sobre a realidade das tempestades na nossa vida. Primeiro, tempestades são inesperadas. Segundo, tempestades são perigosas. Vocês estão vendo nos Estados Unidos quantas pessoas já morreram? Eu tenho acompanhado em Carolina do Norte, mais outros estados que essa Irene, né? Irene, o nome dela? Tem passado lá e tem feito, eu não sei por que deram nome de mulher. Será que as mulheres são destruidoras? Não, é mentira. Tempestades são perigosas. Observe o versículo 37. Olha o que ele diz: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Você já viu quando a tempestade vem sobre a tua vida, ela não chega assim e te alisa a cabeça? Ela já chega pá, 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 e já te joga pelo chão, tu já vira, já fica já assim, já perde o controle, já fica meio tonto, parece que tomou da 1 a 51, mas não tomou não, graças a Deus. Sabe, vem e nos abala mesmo, irmãos, porque às vezes nós não estamos vigiando e orando, nós estamos dando mole para o lapeta, nós estamos dando brecha, aí elas vêm, a tempestade vem perigosa e nos ataca. Marcos diz que as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo d'água. As tempestades da vida também são ameaçadoras, e muitas das vezes deixa a estrutura da nossa vida abalada. Tu já viu quando vem uma tempestade, que ela pode até ir embora, mas você ainda fica meio fraco, você ainda fica meio abalado, você ainda fica meio deprimido. A tempestade já foi até embora, já está um sol lindo, mas você está caidão. Não é assim que acontecem as tempestades? Ela vem e sacode a gente de uma tal maneira que ela já foi embora, mas a gente ainda está sentindo as dores, a gente ainda está sentindo meio tonto. Terceiro, tempestades são maiores que as nossas forças, porque senão não seria tempestade. Primeiro, as tempestades são inesperadas. Segundo, as tempestades são perigosas. Terceiro, as tempestades são maiores que as nossas forças. Que não fosse maior do que as nossas forças, não seria tempestade, amém? Ou quem sabe ela pode vir grande, mas você vai estar o quê? Firme, orando, jejuando e orando, para quando ela vier, você apontar para ela e repreendê-la em nome de Jesus. Não é isso que nós estamos precisando, irmãos? De estarmos atentos, firme na rocha, esperando em Deus. Os discípulos se esforçaram, mas nada puderam fazer para enfrentar a fúria do vento. Então eles precisaram clamar a Jesus. Tomara que tu faça isso no início da tempestade, não espera ela te derrubar, não. Quando o problema é maior do que a nossa força, precisamos olhar para Deus e depender dEle.
Irmão, quando for maior do que a tua força, a tempestade, não enfrenta ela sozinha. Busca ajuda, busca Deus, vem para a oração na igreja, procura um irmão de oração e ora com ele, se cola com alguém que vai te sustentar naqueles momentos de tribulação, vá para o joelho, vai para o jejum. É importante saber que a tempestade está fora do nosso controle, porque se não tivesse fora do teu controle, não seria tempestade, seria bonança. Irmã, ela está fora do teu controle. Irmão, a tempestade está fora do teu controle, meu irmão, mas não está fora do controle dele. Ele continua no controle. E eu falei isso hoje, pastor Silvio, falei, pastor Silvio, não importa o que esteja acontecendo, Jesus está no controle. Descansa nele. Você ainda vai glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso. A igreja pode dizer amém? Amém? Que o pastor Silvio vai glorificar o nome do Senhor aqui? Amém. E nós também com ele? Amém. Amém. Irmão, nós precisamos ter o controle da situação. Se não tivermos, passa para ele que ele tem o controle. Quarto ponto. Tempestade são surpreendentes. Elas podem transformar cenário doméstico em lugares ameaçadores. Irmão, existe coisa mais gostosa do que final da tarde, no nosso trabalho, voltar para casa? Mas tem muita gente que não quer voltar para casa. Prefere ficar no emprego, fazer hora extra ou ir para o barzinho. Porque chegar em casa, pega fogo. Já viu que tem tempestades que são surpreendentes, deixa a gente surpreso. Um lugar que era para ser lugar de aconchego, lugar de tranquilidade, lugar de paz, se torna um lugar ameaçador, acabando com casamentos, ambiente de trabalho, relacionamento entre pais e filhos, no ambiente financeiro da nossa vida no dia a dia. A tempestade vem e nos surpreende, que a coisa fica descontrolada. Muitas vezes as tempestades são mais terríveis que enfrentamos na vida, não vêm dos horizontes. Sabe, a tempestade mais terríveis que nós enfrentamos na nossa vida não vem de longe, não vem de distante, de outra cidade ou de pessoas distantes. A maioria da tempestade vem de gente que está perto de nós, vem ali pertinho. Não era isso que estava acontecendo com os discípulos? Os discípulos não estavam familiarizados com o Mar da Galileia, com todos aqueles mares dali. Eles usavam aqueles mares para poder sustentar sua família. Eles dominavam. Então aquilo era familiar para eles. Mas de repente eles foram pegos de surpresa. Muitas das vezes as tempestades mais terríveis que enfrentamos na vida não vêm de horizonte distante, mas daquele lugar onde nos sentimos seguros. Você está tranquilo, seguro, quando de repente dá tudo errado, quando de repente começa a desmoronar tudo, quando de repente uma simples vírgula atrapalha a tua vida, um simples ai vira uma tempestade, um simples não sei, um simples sim. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos, que eram pescadores.
Os conflitos em meio à tempestade. Primeiro, conflito. A tempestade veio mesmo eles tendo desobedecido a Jesus? O que a gente... Igreja, vocês estão aqui ainda? Amém. Eles desobedeceram a Jesus ou obedeceram a Jesus? O que diz aqui no versículo 35? Quem está ainda com a Bíblia aberta em Marcos 4? Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Irmãos, qual era o objetivo de Jesus? Chegar do outro lado, chegar na outra margem. Será que o objetivo de Jesus era que viesse aquela tempestade? Não. O objetivo dos discípulos era enfrentar a tempestade? Não. O destino dele era chegar do outro lado. Quantas vezes você pega teu carro e pensa que vai chegar no trabalho, daqui a pouco fura um pneu, há um acidente e venha as tempestades. Mas teu objetivo era o quê? Chegar inteiro no trabalho ou arrebentado? Por isso que antes de você sair, irmão, para ir a algum lugar, ore. Eu sempre oro no volante, oro em casa, antes de sair. A Raquel também tem esse costume da gente orar, porque ele estava em obediência, mas mesmo assim veio a tempestade. Observe que no versículo 35, nós já lemos aqui, eles estavam primeiro, onde Jesus mandou. Segundo, fazendo o que Jesus mandou fazer. Terceiro, indo para onde Jesus mandou ele ir. Irmãos, e quarto, Jesus estava dentro do barco com eles. Então isso implica o quê? Será que o pastor Carlos está dando um nó na cabeça de vocês? Que mesmo você estando fazendo a vontade de Jesus, indo para onde Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus mandou ir, mesmo assim, a tempestade vai vir. E nós devemos estar preparados para quê? Para o dia mau. Tiveram que enfrentar a luta. Muitas pessoas têm enfrentado tempestade pelo fato de andar com Deus, e com isso sofrem oposição e perseguição por serem fiéis a Deus. Vocês já viram o que acontece na China? Que os crentes lá são presos. Pastores, quando a polícia secreta chega dentro dos cultos nos lares, os pastores são primeiros a ir presos. Isso para quê? Para desestabilizar a igreja, para a igreja não ter um líder, não ter uma direção. Então eles levam primeiro o pastor, se levanta outro querendo continuar aquele trabalho, eles levam também, vão levando enquanto se levantam. Eles estão sendo presos por quê? Perseguidos por quê? A tempestade está vindo por quê? Porque, que nem diz o texto, estão sendo fiel. Qualquer pessoa que anda pelos caminhos de Deus está sujeito a sofrimento. Você já viu alguém falar assim: puxa vida, depois que eu aceitei Jesus parece que as coisas pioraram? Vocês já viram isso? Meu Deus, eu estava crente que ia melhorar e está piorando. Irmão, você está do lado certo. Eu te garanto, você está do lado do vencedor.
Você mudou de lado, por isso que o carinha do outro lado ficou zangado. Se vir com chifrada, tu quebra o chifre dele. Se vir querendo te dar um coice, arranca o rabo dele. E se é que ele tem. Deixa eu dar um pouquinho de força para vocês. Pega Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. É o próximo livro depois de Marcos. Quem não estava aberto em Marcos, então está demorando a encontrar Lucas, porque é o próximo. Depois de Marcos vem logo Lucas. Olha o que diz capítulo 10 de Lucas, irmãos. Olha o que Jesus tem deixado à disposição de você, a igreja. Versículo 16. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem? Deus. Aí versículo 17, olha só a narrativa dos discípulos. Voltaram os 70. Com o quê? Ué, não foi com tristeza não? Que tinha sido atribulado, perseguido, tempestade para tudo quanto é lado. Olha como é que voltaram os 70, irmão. Tu foi enviado por Deus. Quando tu voltar, tu vai voltar com alegria, vai falar: Pai, estou chegando vitorioso, Pai, estou diante do trono, agora acabou, o carinha ficou do lado de fora, que aquele não pode entrar. Olha o que disse os 70, voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Quem que estava contente também, irmãos? Se aqueles 70 estavam alegres, Jesus mais ainda. Porque aqueles 70 saíram representando Jesus, irmãos. Você é um representante de Jesus aqui na terra. Haja com Satanás e com teus problemas, com a tempestade, como Jesus agiria, com autoridade, porque Ele te deu essa autoridade. Olha o que diz o 19, lê em voz alta, todo mundo, a igreja inteira. Eis que vos dei glória a Deus, aleluia. Ele te deu autoridade, irmão. Ele te deu autoridade para você pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você pode falar assim: eu tenho a força, que você tem Jesus, aleluia. Os conflitos em meio à tempestade. Primeiro conflito, a tempestade veio mesmo eles tendo obedecido a Jesus. Segundo, a presença de Jesus num barco não impediu que a tempestade viesse. É uma verdade. Jesus estava lá ou não estava? Dormindo numa boa, lá na almofada dele, lá na popa, dormindo. E a tempestade veio, irmãos. Vocês estão me acompanhando no raciocínio? Os
conflitos no meio da tempestade. Primeiro, a tempestade veio mesmo eles obedecendo a Jesus. Segundo, a presença de Jesus no barco não impediu que a tempestade viesse. Jesus tem estado ou não está na casa de vocês? Tem, Sônia? Tem, Giz? Tem, Austin? Mas a tempestade tem vindo ou não tem? Mas ele tem garantido a vitória ou não tem? E vai continuar garantindo, irmãos. Porque você não é vencedor. Ô filho abençoado, você é muito mais do que vencedor. Você não entra numa luta para vencer, você já entra nela vencedor, porque ele já venceu há 2000 anos atrás, por você, amado. Ei, aleluia! O fato de Jesus estar conosco não nos poupa das tempestades. Um crente que anda com Jesus pode também sofrer terríveis tempestades. Mas um crente que permanecer com Jesus, não jogar ele do barco para fora porque está dormindo, vai vencer. Cola com ele. Chega lá e fala assim: eu acordo um pouquinho, só um pouquinho, me socorre só um pouquinho, depois tu volta a dormir, tá? Mas acorda agora, Senhor. Terceira verdade: não entenderam a tranquilidade de Jesus no meio da tempestade. Irmão, Jesus estava no barco, tinha tempestade no barco, mas eles não entenderam o que Jesus estava tranquilo, porque tudo estava no controle dele. Jesus nunca vai se apavorar com a tempestade, sabe por quê? Porque a hora que ele mandar parar, ela vai ter que parar. Na hora que ele mandar sair, vai ter que sair. Por isso que ele não está nem aí pela essa tempestade. Sabe por quê? Porque ele tem certeza que ele vai te dar a vitória. Ele tem a certeza que vai te dar a vitória. Irmão, receba isso como profético na tua vida. Faz assim com a tua mão. Ele tem certeza que vai te dar a vitória. Por isso ele não está nem aí para a tempestade, porque ele tem certeza que você vai vencer. Se você não tem certeza, ele tem por você. Se você não tem fé, ele tem por você. Se a tua fé é pequena, ele vai acrescentar a tua fé. Porque a Bíblia diz que quem não tem fé, peça a ele que ele dá. O maior drama do discípulo não foi a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante aquela grande tempestade. Isso que incomodou eles. E não é que incomoda você também? Poxa, eu estou servindo a ti, Senhor. Poxa, pelo amor de Deus. Que é isso, Jesus? Vem rápido. Eu acho que eu vou morrer, Senhor. Jesus está falando: não, tu não vai morrer não. Eu ainda tenho plano na tua vida. Eu ainda tenho plano na tua vida. O melhor está por vir. Fique tranquilo. Essa tempestade não vai te afundar, não. Você vai andar sobre as águas. E você vai chegar do outro lado comigo. Porque eu estou nesse barco. E porque eu estou, ele não vai afundar. Às vezes temos sensação de que Deus não está atento às nossas lutas. E isso gera uma grande angústia em nossa alma. É verdade ou não é isso? Nós achamos que Ele não está nem aí para nossas lutas. E não é verdade isso, irmãos. Será que Deus está falando contigo essa noite?
Está falando comigo. Muita coisa eu não tinha nem pensado em falar e está saindo, está borbulhando, irmão, está saindo. Eu não tinha programado em falar e Deus está me abençoando. Essa mensagem está sendo para mim, irmãos. Três grandes perguntas feitas no meio dessa tempestade. Duvido que alguns de vocês já não fizeram essa pergunta também. Versículo 38. Vamos voltar para Marcos. Está aqui atrás um pouquinho. No meio da tempestade, todo mundo apavorado, todo mundo nervoso. O que eles fizeram? Foram lá na popa falar com Jesus. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram dizendo: mestre, o que está acontecendo, mestre? Tu não está vendo, não? Você está procurando isso na tua Bíblia, não está escrito isso que eu estou falando, não. Mas eles quase disseram isso para Jesus. Ele falou assim: não te dá conta que nós estamos perecendo e tu está aí dormindo? Nós estamos afundando e você não está nem aí, mestre. O que está havendo contigo? Será que tu está numa depressão tremenda que não está vivendo? Só quer saber de dormir, Senhor? Pai, nós estamos todo mundo acordado e apavorado e tu não está nem dando conta disso? Mestre, não te importas que perecemos? Essa é a pergunta que o discípulo fez. E quantas vezes você no teu sofrimento tem que ficar desesperado, tem que falar: Jesus, você não está me ouvindo, eu estou jejuando, eu estou orando. E às vezes é mentira, não está fazendo nada disso. Ou se está fazendo muito pouco. Ou se não, está virando crente 6 horas. 6 horas por mim? Ô gente, 6 horas por mim? Só pensa em 6 horas, mas nunca em você mesmo orar, levantar de manhã, ir à noite dormir e orar antes. Mestre, não te importa que perecemos? Estas palavras expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda. E não é isso que muitas das vezes a gente faz, ao invés de a gente ajoelhar, orar: ô Pai, Tu és todo poderoso, Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai, eu tenho certeza que nessa batalha agora eu vou vencer. Ao invés de você fazer isso: pô, o que é isso? O que é isso? Está dormindo? Acorda aí, mano. Ao invés de se curvar diante da grandeza dele e começar a glorificar, a gente reclama. Somos murmuradores. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade aos pés dele. Não é isso que diz a Bíblia? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem o quê? Como é que é? Ele tem o quê? E quem tem cuidado descuida ou cuida? Cuida, ele tem cuidado. Ele te protege. Deixa eu ver uma mamãezinha como é que segura a criança ali, ó, para ela não cair. Está ali o culto todo protegendo. Não é assim que você faz com seu filhinho? Porque você tem cuidado. E é isso que Jesus tem de você. Ele tem cuidado de você. Ele não vai deixar você tombar, não, amado. Esse grito evidencia o medo e o pânico, nunca a confiança. Diante da tempestade, irmão, não devemos ter pânico nem medo. É coragem e confiança. Porque ele disse lá em Mateus 28:20, ele falou: eis que estou convosco todos até a consumação do século, irmãos. Já terminou a consumação do século? Não. Então ele ainda está contigo. Hoje ele está contigo. E um dia
você vai estar com Ele para todo sempre. Aleluia! E aí a morte já não existirá, choro já não existirá, tristeza já não existirá, nós só teremos gozo e alegria. Vamos correr para terminar? Se os discípulos tiveram fé, se os discípulos tivessem fé madura, eles não teriam entregue ao pânico e ao desespero. Eles se entregaram ao pânico e ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. Não foi isso que Jesus repreendeu deles? É porque eles estão desejosos de ter aquela vitória que ainda não veio. Aí fica desesperado. E Jesus aqui quer nos ensinar uma profunda lição, que nós temos que ter fé nele, só nele, irmão. Primeira pergunta que nós tivemos aqui: mestre, não te dá conta que perecemos? O mestre, tu não está vendo que eu estou passando por luta? Tu não está vendo que eu estou em um frutal doido para voltar para Uberaba, para estar ao lado da minha amada e não estou? Está demorando, mestre. Eu estou tratando de você, meu filho, eu vou te trazer na época certa. Enquanto isso, você vai me glorificar muito. Irmãos, não há demora para Deus. Esse ditado mundano que diz que Deus tarda, mas não falha, é mentira. Ele nem tarda nem falha, ele chega na hora certa. Segunda pergunta: por que sois tímido? Aí já é Jesus devolvendo para você. Você não disse que ele está demorando? Ele está dizendo para você assim: por que você é tímido? Por que você é covarde? Por que você está com falta de fé? Como é que não tem fé? Eu estou aqui, eu estou presente na tua vida, eu jamais falhei, eu estou caminhando contigo, eu tenho te dado vitória, aonde você vai eu vou, aonde você cai eu estou ali e te levanto. Por que você murmura tanto? Eu já falhei alguma vez na tua vida? Tu pode fazer a primeira pergunta, mas a segunda é dele. Observe que os discípulos falharam feio no teste prático, revelando medo ao invés de fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece, irmão. Se você tiver com medo, a fé evapora. Você não consegue palpar a fé. Muitas pessoas ficam com medo porque duvidam que Deus está no controle. Por isso você duvida. Mas hoje eu estou te garantindo, Ele está no controle. E Ele vai continuar no controle. Os discípulos deveriam ter fé por 4 razões. Eu vou dizer 4 razões porque eles deveriam ter fé. Por quê? Qual foi a promessa de Jesus lá no versículo 35? O que disse? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Aonde que era o destino de Jesus com os discípulos? Aonde que era a promessa que Jesus tinha falado para eles? Nós vamos para outra. Irmão, tu ainda não chegou na outra margem? Você ainda não chegou do outro lado? Então creia na promessa que você vai chegar. Você vai chegar do outro lado, irmão. Aleluia! Aleluia! Você vai chegar do outro lado. Creia nas promessas. Não foi essa a promessa de Jesus? Vamos para outra margem. Segunda razão que eles deveriam crer: que eles tinham tudo para ter fé. A primeira foi crer nas promessas. A segunda, crer na presença de Jesus. Jesus tem se feito presente na tua vida, não tem? Quantas vezes você tem sentido a presença dele? Eu hoje aqui estou sentindo a presença de Jesus viva. Parece que nós podemos palpar Jesus aqui esta noite.
Ele está falando ao meu coração, irmão, e creio que está falando na tua também. Então Ele está presente. Então essa é a segunda razão, crer na presença de Jesus. Terceira, crer na paz de Jesus. Irmão, Jesus estava apavorado? Irmão, quem está apavorado não dorme. Quem está angustiado não dorme. Quem não tem paz não dorme. Jesus estava com paz, por que os discípulos iam estar? Jesus está com paz na tua casa, na tua vida, Ele está tranquilo. Por que você não está, irmão? Tenha paz. Jesus está com a paz tremenda na tua casa. Ele não está apavorado na tua casa, não. Ele está lá para te dar vitória. E por último, crer no poder de Jesus. Jesus já tinha demonstrado tanto isso. Para que eles iam ter tanto apavoramento? Terceira e última pergunta. A primeira pergunta foi os discípulos para Jesus. Jesus, tu não dá conta que a gente está perecendo? Aí Jesus disse: por que sois tímidos? Eles fizeram a pergunta para Jesus, Jesus fez outra para eles. Se você está dizendo para Jesus essa noite: Senhor, por que tu está demorando? Ele está falando assim: por que você não tem fé? Por que você não descansa? Por que você não confia que eu estou contigo e vou continuar contigo? Ele está falando isso para você, meu irmão, minha irmã. Agora, diante da manifestação de Deus, de Jesus, naquela hora, quem que teve que perguntar alguma coisa? E é isso que você vai perguntar um dia. A terceira pergunta pertence a você. Olha qual foi a pergunta dos discípulos depois que tudo aconteceu. Eles disseram assim: quem é este? Tem alguém dormindo, vai acordar. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. É Ele que está contigo, meu irmão. É Ele que está caminhando contigo. É Ele que está andando contigo. É Ele que vai te dar vitória. É Ele que está vencendo as tuas lutas. É Ele que está caminhando contigo. É Ele que vai contigo. É Ele que vai vencer contigo. Preta lá e de faço e manto e demande vácias. Eu quero que tu comece a fazer essa pergunta: quem é Ele? Tem me protegido até hoje, eu não tenho dado nenhum valor a Ele. Quem é Ele que tem me guardado, tem estado comigo e eu tenho sido um vacilão, uma vacilona? Quem é Ele que me ama mesmo eu estando errado todo dia? Quem é esse que mesmo às vezes eu não estando certo, Ele está sempre me perdoando? Por que nós não fazemos essa pergunta? Nós só falamos que Ele atrasa, que Ele não está esquentando a cabeça para a minha luta, Ele não está resolvendo meus problemas, Ele não está suprindo as minhas necessidades. Por que eu não falo quem é esse que morreu por mim há 2000 anos atrás e até hoje Ele vive para todo sempre me guardando? Por que não fazemos essa pergunta? Fica de pé, irmãos. Essa pergunta que eu queria que você fizesse essa noite. Falou para Ele assim: Senhor, quem és tu, Senhor, que eu tenho sido tão errado, tão falho, e tu continua me amando? Fala para Ele isso. Quem é este aqui até o vento e o mar lhe obedece? Ele sempre acalma as tempestades, irmãos. As tempestades são a escola de Deus para ensinar as maiores lições para a nossa vida. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara de quem estava com eles.
E é isso que eu quero que caia da tua vista hoje, a escama, e você possa ver quem está andando contigo, quem está te guardando, quem está te protegendo, quem está fazendo tudo para a tua vida. Que você possa dizer: até aqui me ajudou o Senhor. A presença de Deus nas tempestades é a nossa segurança de que, ao passarmos pelas águas, nós não vamos afundar, não afundaremos. Em Mateus 28:20 disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Rei do céu, o Rei da terra, Ele só não estava naquele barco, irmão. Ele está aqui esta noite contigo, ouvindo teu clamor. Ele está no mesmo barco que você está. Não importa se tem algum furo no teu barco e está entrando água, não importa que a tempestade está muito forte, Ele não vai abandonar esse barco sem antes acabar com essa tempestade e te dar plena vitória. Vira para o teu irmão do lado e fala assim: irmão, ô irmã, o teu barco não vai afundar. Fala para ele: o teu barco não vai afundar. O teu barco não vai afundar. O teu barco não vai afundar, irmão. Jesus é o Senhor sobre as circunstâncias e o vencedor dos inimigos que nos ameaça. O inimigo nos ameaça, mas ele não pode nos vencer, porque Jesus já o venceu na cruz do Calvário. A intervenção soberana de Jesus às vezes acontece quando todos os recursos humanos acabam. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Eles remaram, tentaram fazer tudo. Quando a água começou a entrar, falaram: não tem jeito, vamos acordar o mestre. Irmão, Ele está pronto para acordar esta noite para o teu problema. Sabia? Ele está pronto para te atender agora. Nessa noite Ele está pronto para levantar e falar: filho, o que tu queres? Essa tempestade, sabe o que Ele vai falar? Cala-te, vento, acalma-te, mar. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês esta noite. Que o Senhor abençoe e fale melhor no coração de vocês esta noite. Esta mensagem te abençoou? Então passe para outros que estejam precisando ouvi-la. Entre em contato conosco pelo telefone DDD 34 33 17 02 24 ou 9179 4752. Que Deus continue te abençoando.